uma questão de grande profundidade filosófica. O ser. O que é o ser? Como será o nosso olhar filosófico para o ser? Que questões filosóficas o ser nos traz? Pensar o ser não é nada simples, nada simples. O termo que Heidegger usa no alemão é Sein, né, para se referir a este ser. E ele vai interrogar então o Sein, pensando que a gente não está se referindo a um objeto, né? Porque às vezes nós podemos usar, se a gente vê o verbo ser, por exemplo, o verbo ser no português, né? A gente usa o verbo ser para objetos. A gente fala, a garrafa de água é, o celular é, o livro é, né? O ser está também nos objetos. Há uma forma de ser nos objetos. Mas não, nós não estamos falando de uma coisa, né? De algo que a gente estuda enquanto a materialidade da coisa, né? Imaginando que se eu vou estudar o ser, vai ter algo ali que eu posso observar, que eu posso descrever, que eu posso medir, que eu posso categorizar. Não, não é a ideia de objeto. Na língua portuguesa, nós temos a palavra ente para falar sobre uma ideia de ser enquanto ser algo, ser material. Então eu como pessoa, por exemplo, também sou um ente. Mas não é do meu ente pessoa que a filosofia de Heidegger está falando. É do meu ser. E afinal de contas, o que é esse tal do ser, se esse primeiro movimento é diferenciar do ente? Né? Porque se eu estou estudando a pessoa como um ente, eu posso estudar os órgãos dessa pessoa, eu posso estudar os processos fisiológicos dessa pessoa, eu posso estudar o cérebro dessa pessoa, eu posso estudar os comportamentos observáveis. Não é o ente que está sendo estudado, essa dimensão coisificável, né, objetificável. Não, a ideia é estudar o ser. O que há em mim que me faz ser, e não aquilo que em mim me entifica, me transforma em um objeto a ser observado, um objeto a ser estudado. Não estamos falando dessa dimensão da coisa, da mesma forma que eu digo que uma mesa é, uma cadeira é, uma parede é. Não é como a mesa, cadeira, a parede é. É o do ser é. O ser, o que significa dizer que alguém é. O que há de ser no alguém é. Então não é um objeto. Também não é uma característica, né? Olhar ali como se fosse um adjetivo, um atributo, não. O ser não é nenhuma coisa, nenhuma característica da coisa, né? Na língua portuguesa, quando a gente olha assim e fala ser, às vezes a gente está se referindo a algo, né? Não é uma entidade definida também. Em português, então, a gente diferencia ser se referindo a algo que tem muito mais a ver com o processo de ser, o movimento de ser, a experiência de ser, algo ali em nós que é e está sendo e vem sendo. Não é fácil definir, tanto que se vocês estão achando a explicação confusa, é justamente porque Heidegger provoca. Heidegger vai mostrar que não é nada simples pensar sobre a experiência de ser. E nós não estamos falando de entidades, nós não estamos falando de objetos, nós não estamos falando de coisas. A gente está falando de quando eu digo que alguém é, quando eu digo que alguém está sendo, quando eu falo sobre o ser do que é que eu estou falando. Então, pensar essa relação, existe na minha dimensão humana essa experiência enquanto ente.
enquanto coisa, objeto de carne e osso. Eu sou uma entidade, né? Mas há em mim algo além do que o ente. Enquanto na garrafa d'água, a forma de ser da garrafa d'água está nela, ali encerrada nela, em mim há algo para além do ente que sou. Eu sou um ente que se indaga sobre o ser. Então, olhando mais, se aproximando mais do que é esse tal de ser, eu me indago sobre o ser. Sou um ente cujo ser indaga, porque se sou eu que me indago sobre o ser, é como o ser indaga sobre o ser. E o que é esse tal de ser? Né? Existe um movimento ali que torna o ser, existe o ser, existe um processo ali que torna o ser, existe uma experiência. Como é a experiência que faz com que o ser seja? O que é ser? Quando a gente pensa filosoficamente sobre a experiência de existir, a gente está pensando filosoficamente sobre o ser que existe, o ser que é. O que significa dizer que o ser é, né? Realmente, gente, a gente começa a pensar no ser e vai dando aquela chacoalhada nas nossas ideias, aquelas chacoalhadas no nosso pensamento. Vou ler um trechinho, então, do nosso livro principal da matéria, no Café Existencialista, da Sarah Bakewell, em que ela discute sobre o conceito de ser para Heidegger. Ela diz assim: entre todas as coisas desconcertantes sobre o ser, a que gera mais perplexidade é que as pessoas não se sentem muito perplexas com ele. Então o Heidegger já vai lá e chacoalha isso, tá? É difícil? É confuso? É atordoante? É perturbador pensar sobre o ser? Mas como é que a gente não pensa sobre isso? Como é que o ser atravessa toda a nossa existência, toda a nossa forma de ser, todo o processo de ser, toda a experiência de ser, e a gente não pensa sobre ser? A gente não pensa sobre quão perturbador é pensar sobre o ser é ser? Então, entre todas essas coisas desconcertantes sobre o ser, a que gera mais perplexidade para Heidegger é que as pessoas não se sentem muito perplexas. Elas vão sendo e vão sendo e vão sendo como se ser não fosse uma questão. Eu digo, o céu é azul. Eu sou feliz. Mas quando eu digo o céu é azul, a gente pensa no céu e pensa no azul. E o é? O que significa dizer que algo é? O que é o é? Né? Eu digo assim, eu sou feliz. A gente pensa no feliz. A gente pensa no eu. E o sou? O que significa dizer que sou? O que é sou? O que é essa forma de ser que é sou? Estão vendo, gente? Como existe ali no meio dessas duas expressões uma palavrinha que a gente trata como se fosse uma mera ligação e na verdade existe ali todo um conteúdo, todo um disparador filosófico que a gente não se atenta. O que significa dizer que algo é? O que significa dizer que alguém é? O que significa dizer ser? O que significa dizer sou? Então aqui está Heidegger, né, a Sarah Bakewell, contando sobre Heidegger nas indagações sobre o ser. Digo, o céu é azul ou eu sou feliz, como se a palavrinha no meio da frase não tivesse qualquer interesse. Mas quando eu paro para pensar, eu percebo que ela levanta uma questão fundamental e misteriosa. Olha que importante para o existencialismo esse movimento. O movimento da gente olhar para o que é ser. Vamos lá. O que pode significar dizer que uma coisa é? Então, resumindo o que a gente vem discutindo até aqui no vídeo, essa é a pergunta para nos acompanhar. O que pode significar dizer que uma coisa é? E na filosofia do Heidegger, ele vai indagando sobre o ser, indagando sobre o ser, indagando sobre o ser, e ele evita termos que a gente geralmente usa. Então fala a humanidade, o ser humano,
o homem, né, para se referir à experiência humana, o homem pensa, o homem sente, o homem existe, o homem... Não, ele evita a humanidade, humano, o homem, ele vai usar novos termos, ele vai se interrogar, se indagar sobre o ser. Ele não usa também alma, mente. Por quê? Porque ele vê nessas ideias de humanidade, humano, homem, alma, mente, consciência, pressupostos científicos, religiosos ou metafísicos, né, que ele fala, não vamos, bem fenomenologicamente, vamos suspender concepções anteriores, vamos suspender como a gente pensava até então, vamos suspender conceitos que eram usados para pensar esse fenômeno que nós estamos estudando. E qual que é o fenômeno que estamos estudando? Qual é o fenômeno que estamos nos indagando? É o ser. Estamos nos indagando sobre o ser. Vou ler aqui novamente a Sarah Bakewell. Se eu quiser saber o que é um ente humano, lembrando que tem essa diferença entre o ser e o ente. Se eu quiser saber o que é um ente humano, de nada adianta fazer um eletroencefalograma da pessoa para medir as ondas cerebrais, nem analisar exemplos de comportamento. A questão do ser ou precisa ser realmente filosófico ou não é nada, né? Enquanto investigar um ente objeto, um ente maçã, eu posso ir lá e ver as propriedades biológicas da maçã. Um ente caderno, eu posso olhar as propriedades físicas do ente caderno. No ente humano, eu não posso olhar para aquelas propriedades como um objeto. Eu preciso indagar a questão do ser. Chegando então nessa questão do ser, se vocês imaginavam que eu daria respostas, né, ou que eu contaria que respostas o Heidegger dá, não, o que o Heidegger faz é empurrar a gente para esse espanto, né, empurrar a gente para esse assombro, para essa perplexidade sobre o ser. Né? Como é que a gente não fica perplexo sobre o ser, sendo que a experiência de ser, o processo de ser, o movimento de ser nos atravessa o tempo inteiro? Então, ser é uma questão filosófica fundamental. E se eu não consigo chegar em resposta sobre o ser, se filosofar sobre o ser vai me levando a uma imersão cada vez mais nas indagações, existe uma forma que eu posso situar o ser e olhar para como o ser se manifesta e olhar para a existência situada do ser, que é o ser aí. O ser como o ser se manifesta aqui da forma que ele se manifesta, ali onde ele se manifesta, o ser aí. Então, ao invés de pensar o ser de uma forma geral, de uma forma total, que tal pensar o ser situado, o ser na sua manifestação, o ser no seu existir, o ser na sua presença, o ser aí, que é o termo em alemão tão fundamental para o existencialismo que muitas vezes as pessoas nem mesmo traduzem, que é Dasein. Falar então do ser em sua existência, o ser em sua presença, o ser em sua manifestação, o ser em seu movimento de ser, é falar do ser aí, é falar de Dasein. Então é Heidegger quem propõe que a gente fale de Dasein, não do ser total, abstrato, como se a gente pudesse abstrair o ser do movimento em que ser existe, do movimento em que o ser se manifesta, e pensar então o ser aí, Dasein. E é a partir desse conceito de Dasein que segue o pensamento filosófico sobre o ser. Vamos ler mais um trechinho? Outros filósofos costumam começar com um ser humano num estado pouco usual. Por exemplo, sentado sozinho num aposento, fitando as cinzas da lareira e pensando, né? Aquela imagem do filósofo pensador, com a mão no queixo, solitário, imerso em seus pensamentos, imerso em abstrações.
O Heidegger, ele faz diferente. Ele não vai partir dessa imagem de um pensador solitário, de um pensador afastado, recolhido, introspectivo. Heidegger vai pensar que a principal característica do Dasein, a principal característica do ser no mundo, bem aqui no cotidiano do Dasein, é geralmente estar ocupado fazendo alguma coisa. Então, enquanto a filosofia tradicional, ela geralmente vai pensar o ser a partir dessa perspectiva da contemplação, da abstração, da reflexão abstrata, né? Pensem bem, qual que é a imagem de filósofo que vocês têm em mente? O próprio Descartes, quando ele conta que ele constrói o penso, logo existo nas meditações, ele recolhido por horas, por dias, no quarto, pensando solitariamente, fazendo o método cartesiano de se perguntar, o Heidegger vai propor assim, não, vamos pensar a filosofia do ser ali onde o ser predominantemente se manifesta, que é nas suas atividades, nas suas ocupações, no seu cotidiano. Então a gente chega nesse conceito tão fundamental, que é o tema da nossa aula de hoje, que é de cotidianidade, certo? Pensar o ser aí, o Dasein, é olhar para a vida cotidiana, que será o tema do nosso próximo vídeo.